Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Quero aqui compartilhar uma rápida palavra com os irmãos nessa tarde de hoje, essa oportunidade que me foi concedida. E não quero tomar muito tempo, ser bem breve naquilo que Deus colocou no meu coração. 5 minutos da sua atenção sobre uma palavra interessante que está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 23 somente. Coisa rápida, diz assim: E chegou-se Abraão dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção, já vou entrar direto na palavra para que seja uma coisa breve, não cansativa para os irmãos. A forma com que Abraão ele intercede a Deus, Abraão falando com Deus, a forma com que ele está intercedendo a Deus e o local que ele também está falando com Deus. Olha só que coisa interessante na palavra. Abraão está falando com Deus de uma forma muito íntima, muito peculiar. Ele não está clamando, falando com Deus que está lá no céu, que está distante, que está longe dele. Não. Abraão está falando face a face com o homem, com um amigo. Olha só que interessante, nos dias de hoje está difícil nós termos comunhão com os irmãos na igreja, no templo. E aí eu te pergunto, como fica a sua situação, a minha situação, sem estar congregando, sem ter um lugar? Mas nós aprendemos e vamos ver o que é uma intimidade com Deus. Deus visita a casa como um homem comum. Deus visita a casa como um homem carnal. Deus está falando face a face com Abraão. Você quer ver uma coisa? Abraão, quando ele é chamado por Deus, olha como a amizade entre o homem e Deus, ela vai se estreitando. Abraão, quando ele é chamado por Deus, a primeira aparição de Deus, Deus se aparece como ele, como o Deus da glória. Porque Abraão vivia numa cidade demoníaca, a cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade denominada demoníaca. Então Deus se apresentou a Abraão como Deus da glória, o Deus forte, o Deus altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Abraão não tinha mínimo conhecimento de Deus, vivia numa cidade de idolatria, então era necessário que Deus se apresentasse dessa forma. Mas o Deus da glória não tem intimidade com ninguém. O Deus da glória não se aproxima tanto perto de alguém. Ninguém viu Deus assim dessa maneira. Aí já em seguida, Deus muda o negócio, porque Abraão agora ele precisa ter uma intimidade melhor, e Deus agora se apresenta a Abraão como Deus, o possuidor dos céus e da terra. Porque Abraão, depois de chamado de Ur dos Caldeus, ele como todo ser humano, ele precisa do suprimento diário, precisa da alimentação. Abraão ele sai de uma cidade onde ele tinha tudo, e agora ele está peregrinando, ele não tem no que comer. Então ele começa a crer em Deus, Deus começa a trabalhar pelas situações em Abraão, moldando a fé de Abraão. E Deus agora se apresenta a ele como Deus altíssimo, como Deus que tudo tem, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Abraão ele já conhece esse Deus, o possuidor dos céus e da terra, aquele que supre o homem na sua necessidade. Agora a amizade ela vai se estreitando, agora Deus se apresenta a Abraão como Deus Uberi, o El Shaddai, o Deus que tudo provém. O Deus agora que vai se mostrar a Abraão uma graça. Abraão foi chamado de uma terra, Ur dos Caldeus, da demoníaca. Deus se apresentou como Deus da glória. Abraão agora precisa do seu suprimento diário. Deus se apresenta como possuidor dos céus e da terra. Abraão agora começa a entender o propósito de Deus e começa a entender a graça de Deus. E Deus se apresenta a ele como El Shaddai, como o Uberi, como aquele que tem todo o suprimento. E essa palavra ela está meio ligada a uma mãe que amamenta o seu filho. Tudo sai do seu seio. Uberi é seio. Tudo sai do seu seio. Tudo que a criança precisa está no seio da mãe. Não tem outra fonte de alimentação. E é assim que Deus se apresenta a Abraão, para ele entender o que é a graça. Que tudo depende dele, de Deus. Então Abraão começa a entender agora o propósito de Deus. Só que agora as coisas começam a se estreitar, as coisas começam a ter uma amizade. Abraão começa a conhecer melhor a Deus. E a Bíblia diz que 3 homens se apareceram na porta de Abraão. E nós vamos entender que um desses homens é o próprio Deus, que Abraão está falando aqui no capítulo 18, intercedendo a ele. E você vê que a amizade é uma coisa tão interessante, que eles estão falando, intercedendo por uma pessoa, que é Ló. Mas em momento nenhum, alguém cita o nome de Ló. Mas a amizade, a intimidade, ela é tanta,
que eles estão falando da mesma pessoa sem usar o nome da pessoa. E assim é a amizade, assim é a intimidade com o amigo. Você fala de assuntos que não precisa citar nome de ninguém. Você fala de assuntos que ele já vai entender, porque existe uma intimidade muito grande. Olha como que essa amizade foi feita, para você ter uma ideia. Quando esses 3 homens chegou na casa de Abraão, Abraão ofereceu água para lavar os pés, foi preparar um pão, moer a farinha para poder fazer um pão. Isso levaria horas, enquanto os 2 anjos foram para a cidade de Sodoma. E o Senhor ficou com Abraão. A intimidade foi tantas que o período em que Abraão estava fazendo bolo, fazendo a vitela, fazendo a manteiga, preparando leite, isso levou horas, foi um longo assunto. E a amizade foi tão grande que Tiago, no livro de Tiago, chama de dizer que Abraão é um amigo de Deus. Foi Deus que disse isso, não foi Abraão que disse que era amigo de Deus. Deus disse que é amigo de Abraão. Olha só que coisa interessante. Aí é onde que eu chego na pergunta, para a gente já finalizar esse vídeo. Será que você consegue ter essa amizade? Como está o seu grau de intimidade com Deus? Será que você só consegue falar com esse Deus que está longe, que está na glória, que está muito distante? Ou esse Deus que é seu íntimo, que é o seu amigo pessoal? Será que nesses dias que nós não estamos mais cultuando dentro das igrejas, será que você consegue ter amizade com esse Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar? Nessa noite, fique com essa palavra, o Deus íntimo, o Deus que se faz presente de uma forma que você nem espera. Olha só que coisa interessante, imagina você, se você fosse receber o presidente da república na sua casa, você ia ficar todo, meu Deus, com medo, assustado, eu não tenho condições de receber esse homem na minha casa. Agora imagina você se chegasse o seu Jair, o amigo íntimo, a história seria outra, não é assim? Se você recebe um presidente, você ficaria com medo, assustado, é muito pomposo, é muita coisa. Mas se você recebe o senhor Jair, ele fica no mesmo nível que você, o nível de amizade fica muito melhor. É assim que Deus fez com Abraão, e é assim que Deus quer com você, uma amizade sincera, uma amizade íntima. Para mim finalizar, uma vez eu tive uma experiência que eu vinha da igreja e eu falei assim, Deus, eu queria que o Senhor me visitasse como um homem carnal na minha casa, hoje, eu queria. E aí vim com a minha esposa da igreja, sentamos à mesa, começamos a jantar, juntar o meu genro Johnny, minha filha Natália, e o portão bateu. Na hora eu me arrepiei e falei, meu Deus, eu não acredito. Mas eu fiquei quieto. Aí meu filho falou, pai, tem um homem chamando aqui em casa. Aí eu falei, quem é? Eu falei, é um mendigo. Eu falei, um mendigo? Falou, é um mendigo. Aí eu falei, o que o senhor quer? Até esqueci daquilo que eu tinha falado com Deus. Eu falei, o que o senhor quer? Falei, rapaz, só a esposa está. Eu falei, mas o que você quer com a minha mulher? Eu achei estranho. Ou não, eu só queria um prato de comida. Na hora meus olhos encheu de lágrimas e eu vi que realmente o Senhor me visitou. E foi uma honra comer junto com aquele Senhor no meu lar, dentro da minha casa, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém? Então conte aí essa experiência, se você já teve essa experiência de o Senhor visitar a sua casa de uma forma humana. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém.